Então agora vamos ao que interessa, porque a gente vai falar de um assunto muito legal. Alimentação e atividade física. Quando a alimentação pode favorecer a atividade física e a atividade física pode também favorecer a alimentação. Se a gente não respeitar aí essa ordem, a gente pode perder toda a atividade física ou mesmo ter aí a condição alimentar sem absorver todos os nutrientes. Então a gente tem que entender direitinho qual atividade física vai ter aí como início grupos de alimentos. O que a gente pode comer antes, durante e depois, dependendo da atividade física. Quem vai contar tudo pra gente? Ele, que dá uma aula, como sempre, Dr. Ricardo Zanuto, nutricionista e fisiologista. Olá. Tudo bom? Boa Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer todo meu. E esse assunto é muito legal, não só para quem pratica atividade física, mas para quem quer iniciar o exercício. Sim. E precisa dessas dicas para já iniciar da maneira correta, o que eu acho que é super produtivo e pode mudar muito o dia a dia a vida das pessoas, né? Tranquilamente. Eu acho que isso é muito legal. Então eu queria que a gente começasse o nosso assunto primeiro entendendo o que acontece com o nosso organismo quando a gente está fazendo uma atividade física, né? O que muda, como é que isso funciona, para a gente conseguir entender essa matemática e entender também por que é tão importante. Ótimo, ok, Carol, vamos lá. Quando nós falamos de atividade física, de exercício físico, é importante que a gente especifique algumas coisas, né? Porque cada tipo de atividade física, ela tem um gasto energético diferenciado, ela utiliza um tipo de energia que também é diferenciada, essa energia ela é usada em determinados momentos. Então, o que acontece? O exercício, de uma forma geral, eles são divididos naqueles chamados de aeróbios e os anaeróbios, tá? Exercício aeróbio, como o próprio nome diz, são todos aqueles em que nós temos como fonte principal de energia, né, para gerar, na verdade, essa energia, nós dependemos de oxigênio. Então, são aqueles exercícios chamados de cíclicos ou contínuos. Aí enquadra a natação, desde que ela seja feita de forma cíclica, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, pacientes, né, desde que você conte azulejo. Essa é boa. É verdade, porque às vezes muita gente fala assim, né? Antigamente tinha muito esse conceito, a pessoa quer começar um exercício, ela ia no médico, o médico fala assim, vai nadar. Mas a pessoa não sabe nadar. E aí aquela natação que teria que ser aeróbia, ela se torna um exercício intermitente, de intensidade alta, porque a pessoa fica afobada, né? E não resolve nada. Então, a natação entra como cíclica, a caminhada, a corrida, todos os exercícios relacionados à bicicleta, o pedalar. Né? Então, todos esses tipos de exercício, eles usam o oxigênio, eles precisam, na verdade, do oxigênio para poder gerar energia. E os famosos anaeróbios, né? Que um dos mais conhecidos aí é a própria musculação, o treinamento de força, que usa como fonte de energia, principalmente, aquele ATP, aquela energia que já está guardada na nossa célula e a geração rápida também da energia, principalmente usando a glicose como fonte energética para aquele momento. Tá, e aí quais seriam os exemplos de anaeróbios? Então vamos lá, qualquer exercício anaeróbio são aqueles, como o próprio nome diz, não depende de oxigênio. Então nós temos a musculação, né? Aqueles exercícios ou provas de atletismo, por exemplo, a gente pega uma atividade de um tiro de 100 metros, uma prova... Então aeróbio? Não, é anaeróbio? É anaeróbio. Aliás, aquele tipo de atividade não usa nem mesmo a glicose, porque ela é tão intensa. Você pega um velocista de 100 metros, que é uma pessoa que faz uma prova em no máximo 10 segundos se ele for um atleta de ponta. Não dá nem tempo dele metabolizar a glicose, ele usa o próprio ATP da célula, ele usa um sistema chamado de sistema anaeróbio alático, nem ácido lático, né, lactato no caso, ele produz. Olha que legal. Então as atividades de uma forma geral, elas têm essas categorias, né, que respeitam de fato qual o substrato energético que a gente está utilizando no momento. Por isso que há uma diferença muito grande entre os próprios atletas. Então a gente pega às vezes, né, o atleta que é o velocista, se você reparar, ele geralmente ele é mais forte, porque a energia que ele vai gastar é uma energia de explosão. Se você pegar um maratonista que é mais aeróbio, ele é magrinho, ele é bem sequinho. Então, cada tipo de atividade vai usar um tipo de energia e gerar um tipo de adaptação ao nosso corpo. Perfeito. Agora, por que a gente sempre ouve, né? Quando a gente passa aí, claro, pelos profissionais, você tem que comer direitinho, tem que fazer atividade física, de preferência atividade aeróbia. Por que para perder peso tem que fazer atividade aeróbica? Então, vamos lá. Na verdade, esse negócio de que só aeróbio perde peso é até um mito já hoje na ciência. Sim. Ai, que ótimo, senão fica difícil. Sim, O que nós sabemos hoje, que as pesquisas todas apontam, que na verdade para se perder peso, você precisa aumentar o gasto energético. Então, o que se tem hoje de mais comum? Que na verdade, quando você faz o exercício aeróbio, como a fonte de energia, quando esse aeróbio tem uma extensão de tempo, uma duração um pouco mais longa,
longa. Muitas vezes pode ser a gordura. Antigamente se falava assim, como eu uso gordura como fonte de energia, eu queimo mais gordura. No começo da década de 90, começaram alguns pesquisadores a estudar e perceberam que dependendo da intensidade do aeróbio, na verdade, durante a corrida, por exemplo, a fonte de energia não vai ser a gordura, é o carboidrato. E na verdade, se for intensa, no pós-treino, aí sim a gordura começa a ser mais oxidada. Então tem um binômio entre a atividade física que a gente não pode ignorar, que é chamado volume, que é a quantidade de exercício que se pratica, e intensidade. É o quanto que aquilo vai ser intenso, o quanto que vai ser forte. Olha. Então uma corrida em si, ela usa como fonte de energia primária o carboidrato. Carboidrato, não a gordura. Não a gordura. Só que o gasto energético pós-atividade aeróbia, ele aumenta demais. Ele chega a aumentar até em torno de 15, 20, 30% na recuperação. E aí se usa muito gordura para reparação tecidual. Por isso que o gasto energético de uma corrida ele é bastante alto também. Que legal! Então, assim, agora vamos entrar na parte da alimentação, já que a gente está falando da corrida. A gente vai entrar em outras atividades também. Até chegou uma perguntinha dizendo aqui a dança, que hoje a dança eu acho que é um recurso muito legal para quem não gosta de outros esportes, mas a gente já vai falar disso. Na corrida, se você não respeitar a alimentação correta no pós-treino, você pode perder tudo isso que você conquistou na corrida. Se você comer aí algo muito errado depois do treino, você volta tudo o que você perdeu? Não, na verdade, existe também em fisiologia, né, do exercício, o que a gente chama de destreinamento, tá? É um princípio de treinamento chamado reversibilidade. Tá. Só que isso leva dias, né? Então, a pessoa fez uma prova, não se alimentou direito, o que vai acontecer? Ela simplesmente não vai recuperar bem. Então, ela vai ter uma dor tardia, provavelmente. Então, é uma dor que se manifesta 48 horas após, principalmente da prova, que já incide, né, em inflamações, processos inflamatórios mais crônicos, né, que o músculo demora mais tempo para recuperar. Então, a recuperação pós-esforço vai levar mais tempo. Então, você imagina um atleta de ponta, que às vezes o cara tem uma competição por semana. Então, se ele não tiver uma alimentação extremamente equilibrada nesse pós-treino, ele faz uma competição boa hoje e no outro domingo ele quebra, literalmente. Ele não se recupera. Ele não se recupera, aquele músculo não consegue se recuperar. Então, o pós-exercício é fundamental nesse sentido. E também para quem treina, né, não só para quem vai enfim, participar de alguma prova, mas que tem o treino ali certinho. Eu, por exemplo, gosto de correr 4 vezes por semana. É muito? Então, o muito e o pouco depende de alguns fatores, tá? O que se recomenda? Que pelo menos qualquer pessoa, aí falando de atividade regular, praticasse no mínimo 30 a 45 minutos de atividade física diária. Tá. Né? Isso são as recomendações gerais. Agora, o muito e pouco, ele depende de uma série de fatores que vão além da disponibilidade da pessoa, também são fatores relacionados à condição que essa pessoa tem de estar aí treinando, do quanto que esse indivíduo, essa pessoa, ela tem essa disponibilidade de fazer as alimentações adequadas. Agora, se a pessoa tiver uma condição de se alimentar adequadamente e ela conseguir treinar diariamente, não há problema nenhum. Problema nenhum. Ótimo. Desde que, né, se cuide de alguns aspectos relacionados à prevenção de lesão, de que faça um aquecimento prévio, que é uma coisa que muita gente não faz, e sem problema nenhum. Pode ser diário. Então, para a gente entender, o que a gente tem que comer antes de uma corrida ou de uma pedalada, muda quem vai correr ou quem vai pedalar? Muda primeiro, novamente, aquela questão do volume, né? O volume de uma corrida, geralmente, ele é menor do que de uma pedalada. Por quê, né? Uma pessoa que faz um treino de 10 quilômetros, vamos supor que ela faça em 1 hora, né? A pedalada em 1 hora você percorre um trecho muito maior. Né? Porque afinal você está lá num outro tipo, né? Você tem um implemento que é o aparelho, que é a bicicleta. Então as coisas vão variar dependendo sempre desse volume e dessa intensidade, tá? Geralmente, o que é um pecado que a gente encontrou hoje? A corrida, ela virou moda, né? Todo mundo hoje corre. Então, e é um vício muito bom. É muito bom, porque eu também corro, tá? Que legal. Eu gosto bastante também. Então, o que acontece? Essa questão da corrida toda, hoje muita gente, eu faço a corrida para perder peso. Então, tem muita gente que vai correr de jejum. Então, eu cansei de receber pacientes, eu corro de jejum. Então, é péssimo. Por que correr de jejum? Se a gente retomar aquela pauta da semana passada, onde nós falamos de metabolismo, quando você está em jejum, os níveis de glicose no sangue, eles estão normais, são mantidos normais, né, a partir de hormônios que o nosso corpo produz, só que se falta glicose, o corpo começa a remover o quê? Massa magra, para poder gerar essa energia.
Então você tem perda de massa magra. Então, nesse caso, o que é usado na corrida é o músculo. Você usa o músculo como fonte de energia. Porque não entrou nada. Na verdade você usa o músculo, né? O teu fígado vai simplesmente usar aminoácidos que eram do músculo para formar glicose. Você usa o carbo, só que você retira da tua musculatura aminoácido para transformar em açúcar para o seu corpo usar. Então, uma alimentação para qualquer corredor, uma alimentação para qualquer praticante de bicicleta, né, de bike, tem que ser uma alimentação antes do treino rica em carboidratos. Então, tem que ser uma alimentação boa em carbo, mas até mesmo a qualidade do carbo interfere diretamente nessa questão do exercício. Por quê? Vamos lá. Quando a gente usa um carboidrato... Que nossos exemplos estão aqui, né? Aqui nós trouxemos alguns carboidratos integrais, né? Ali tem uma batata, onde é também uma fonte de carboidrato. No caso, essa não é uma batata doce, então um carboidrato de absorção rápida. E aí, o que acontece, né? Nós temos as frutas também. Toda vez que você usa um carboidrato antes do exercício, é muito importante você verificar o índice glicêmico desse carboidrato. Né? Então, rapidamente, o que é o índice glicêmico? É a velocidade ao qual aquele carboidrato que você ingeriu, ele vai chegar até a corrente sanguínea. Tá? Então, antes do treino, e vamos supor assim, 1 hora antes do treino, o que se pede para evitar? Alimentos que tenham carboidratos de índice glicêmico muito elevado. Então, por exemplo, né, 1 hora, 45 minutos antes, você tomar, de repente, um suco de fruta com muito açúcar, ou você, de repente, comer uma fruta mesmo de um índice glicêmico muito alto. Uma manga, por exemplo. Manga é Por exemplo, uma manga. Uma delícia, mas tem um índice glicêmico alto. O problema é que o que acontece? Em alguns casos, quando a pessoa inicia o exercício, a insulina, que é um hormônio que capta esse carboidrato, ela fica alta. Então, imagina só, eu como uma manga, por exemplo, tá? 40 minutos antes. O pico de insulina se dá por volta de 30 minutos depois desse açúcar começar a chegar no sangue, né? A fase tardia dela. Então, eu vou aumentar o carboidrato, mas a insulina vai estar alta. Essa insulina, o que ela promove? A captação da glicose. Então, a pessoa capta a glicose rapidamente e a glicemia cai. Quando ela começa a fazer exercício, a glicemia está baixa. E ela está cansada. Exatamente. Então, é muito comum em academias você ver a seguinte cena. A pessoa chega, né, ela vem do trabalho, geralmente a academia elas bombam lá por volta das 6, 7 horas da noite. Ela sai do trabalho, a pessoa trabalhou o dia inteiro, aquele estresse, chega na academia morrendo de fome e para na lanchonete. Geralmente na lanchonete tem o quê? Pão de queijo, ou ela compra um suco de caixinha que é riquíssimo em açúcar. Aí ela toma. O que ela faz? Vai lá pro vestiário, se troca, espera um pouco, dá 30, 40 minutos, vem treinar. Quando ela começa a treinar, ela faz uma série de supino lá na musculação, por exemplo, uma série de exercícios e começa a passar mal. Aí, para quem não é muito informado, chega num sujeito e fala assim, olha, você precisa comer. E o pior é que ele te responde, eu comi, mas ele comeu errado. Isso a gente chama de hipoglicemia reativa. Então, o tipo do carboidrato também acaba se tornando fundamental antes de ingerir. É importante a gente dizer isso porque muita gente deve estar se identificando exatamente com essa cena. Eu imaginei a cena. Com a gente certeza. vê exatamente isso. E não só no fim do dia, às vezes até de manhã. De manhã. Porque toma um café da manhã totalmente errado, né? Com então, certeza. Vamos dar um exemplo aqui. Antes de uma atividade física aeróbia, tá? Certo. O que a gente pode ingerir dos carboidratos do bem que a gente colocou aqui? Então vamos lá. Antes de uma atividade aeróbia, vamos supor lá 1 hora antes, mais ou menos, o que a gente pode estar utilizando, né? Um lanche integral. Né? Então, um pão, por exemplo, se nós utilizarmos um sanduíche de pão integral com queijo cottage. Pode. Maravilhoso. Pode ter proteína nesse pão? Pode, aliás, deve até ter uma proteína nesse tipo de pão, dependendo, é lógico, da duração, tá? Alguns atletas, o que nós fazemos também? Ao invés de usar 1 hora antes esse carboidrato do índice glicêmico mais alto, a gente utiliza 2 horas e meia antes para evitar o pico de insulina. Então, provas de 10, 15 quilômetros, um pão, aí pode ser até mesmo pão francês com geleia, já não teria problema. Por quê? Porque eu não vou ter o pico da insulina, porque depois de 2 horas a insulina já volta nos seus níveis basais e aquela glicose ela vai estar ainda um pouco mais circulante, eu aumentei um pouquinho meu estoque dentro da célula e meu desempenho pode melhorar. Entendi. Outra coisa que a gente utiliza bastante são frutas, né? Principalmente, depende da fruta, sempre do índice glicêmico, né? Uma opção muito bacana e é muito utilizada é a bananinha amassada com aveia e um pouquinho de canela em pó. Sensacional, então. Tranquilamente, a gente pode utilizar sem problema nenhum. É uma fonte
muito boa de potássio. Tanto quem vai correr ou pedalar ou nadar de manhã, quanto quem vai fazer isso depois do trabalho à noite, ou é mais para o café da manhã? Na verdade, qualquer horário, né? Uma mistura muito bacana também é o iogurte com cereal. Né? Então você pode usar um iogurte com cereal. Cereal integral sem açúcar. Cereal integral sem açúcar também, não há problema nenhum. Mas mesmo que tenha o açúcar, esse cereal, você colocando o iogurte, o índice glicêmico, ele sofre uma ação muito grande do que se come junto. Então, por exemplo, um carboidrato, quando, né, mesmo que ele tenha um índice glicêmico alto, se eu coloco uma proteína, eu retardo a velocidade da chegada dele no sangue. Então é importante se atentar a isso. Então, por exemplo, eu posso comer um pão branco, mas se eu colocar queijo nele, ele não vai chegar na mesma velocidade, porque a proteína retarda o esvaziamento do carboidrato do estômago para o intestino. Então, tem uma série de detalhes. Tem. Agora sim, se a gente fizer isso direitinho, o antes e o depois, o que a gente pode comer depois de uma atividade física? Porque isso, eu acho que é uma dúvida geral. Eu, por exemplo, depois do treino de corrida, eu gosto de correr antes do programa. Agora que o programa mudou de horário, eu gosto de correr pela manhã. Só que nesse intervalo, até a hora de entrar no ar, eu fico maluca. O que eu posso comer? O pós-treino, como a fonte energética primária lá numa corrida, né, basicamente é o carboidrato, é interessante que imediatamente pós-treino esse carboidrato seja reposto. Então, uma opção boa, um lanche magro novamente. Pode deve. ter o carboidrato de novo? Deve ter o carboidrato, tá? Deve mesmo. É lógico que também existe algumas questões relacionadas ao objetivo das pessoas. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa ela tá num programa de emagrecimento. Imediatamente pós-treino, eu também posso estar acelerando essa recuperação, só que não retardando um pouco a entrada desse carboidrato. Por exemplo, eu fiz 45 minutos de corrida. Ao invés de eu já acabar a atividade, já for repor, eu espero uns 30, 40 minutos, vou tomar um banho. Para quê? Simplesmente para que eu possa aproveitar ainda aquela adrenalina que está circulante, a lipólise, a quebra da gordurinha que está ainda aumentada e depois de uns 30, 40 minutos fazer uma refeição. Sempre uma fonte boa de carboidrato e também uma fonte boa de proteína magra. No pós-treino, inclusive, também pode-se utilizar carboidratos de índice glicêmico elevado. Aí já não há problema. Porque ele já está queimando. Porque na verdade já queimou um montão e você precisa repor, né, rapidamente aquele carboidrato. Então o suco de fruta no pós-treino é extremamente interessante. Olha que bom. Você toma um suco de fruta, né? Muita gente usa isotônico, dependendo da quantidade de exercício que foi praticado. E depois desse momento, né, então é aquele negócio, acabei, tomo meu suquinho de fruta, vou lá pro meu banho e depois do banho eu faço meu sanduíche. Sensacional. Agora é o seguinte, chegaram várias perguntas aqui pelo meu Twitter também. Doutor Ricardo volta daqui a pouquinho para a gente continuar esse assunto, porque tem outras atividades que a gente tem que falar. E eu já vou deixar uma perguntinha aqui, que é a pergunta do Ricardo Salles. Obrigada, Ricardo. Ele mandou o seguinte: qual a melhor maneira de queimar gordura? Fazer os exercícios aeróbios antes ou depois da musculação? Sensacional sua pergunta, a gente vai fazer já já. Essa é boa também, porque todo mundo tem dúvida. A gente não sabe o que a gente tem que fazer primeiro. Musculação, a corridinha, a bike, a natação? Não sei, a gente vai responder daqui a pouquinho. E também daqui a pouquinho a gente vai falar da dúvida da Júlia, que ela diz que dança. O que ela pode comer depois da dança? Se é, né, que a gente tem uma noção aí do quanto ela vai queimar de calorias nessa dança. Te agradeço por nosso primeiro momento. Sensacional esse assunto e eu acho que mais do que isso, vai valorizar a nossa atividade física. Quem quer começar a fazer um exercício, olha que ideia bacana, já começar fazendo tudo certinho com a alimentação. Então não saia daí, doutor Ricardo volta daqui a pouquinho. Já vou passar para vocês o telefone de contato dele, é o 0 operadora 11 2532 6858. 2532 6858. Até daqui a pouquinho. Muito obrigada. Carol.